Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 426º episódio, patrocinado pela SOT Telecom e apoiado pelos mais detensos, lá em gigahertz.fm/apoio. Mais detensos que estão acompanhando a gravação ao vivo. Tem a versão estendida, digamos assim, desse episódio. Hoje a gente falou sobre o clickbait nas redes sociais, os clickbaits de raiva, detalhes de... A gente ainda vai falar mais de detalhes de Japão, mas hoje comigo, seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo pós-Japão. Tudo bom? Tudo bem. Eu não sei se... Eu tô meio desconfortável, não sei se vocês vão querer continuar sendo meus amigos, porque eu ainda não vi a 7ª temporada de Black Mirror. Não sei se é Bernie, tô eu por nem fora. sei do que você tá falando. Então tamo junto. Então somente que vai deixar de ser nosso amigo. Pra quem acompanha o ADT há pouco tempo, toda temporada de Black Mirror, a gente, ao final do episódio, faz, na bonus track, faz um que a gente comenta episódio por episódio, faz uma sequenciazinha, etc. Estreou a temporada, aliás, sem alarde, né? Se eu não tivesse ficado sabendo quem comentou, mas estreou a temporada nova de Black Mirror, e aí o Rambo não teve tempo de ver, porque tá recém-chegado do Japão, aparentemente o Coca não conseguiu ver também. Eu vi o primeiro episódio, a gente pode na semana que vem comentar, dar a partida, né? Faz o primeiro, aí semana após semana a gente vai repercutindo cada um dos episódios. Eu só vou adiantar que eu acho que a repercussão vai ser bem curta desse primeiro episódio. Será que a gente não faz no primeiro já? A gente já faz dos dois primeiros? Porque já vai ter saído mais um, né? Porque senão a gente vai estar sempre... já saiu tudo? Já. Então não faz diferença. Porque eu ia dizer, não, daí a gente vai estar sempre um atrasado, né? Não, já saiu então... tudo. Então, tanto faz. Corre o risco de, quando a gente for repercutir o último, falar, nossa, já tá super velho isso, meu Deus, já tem temporada nova, já está no ar. Mas eu não sei se eu vou acabar vendo, a gente vai acabar, né, não vou ver um por semana, vou ver conforme der tempo, conforme... É que, sei lá, né, coisa deprimente, acho que já basta a vida, então não sei se eu tô na vibe, mas ainda assim, eu não sei. Mas tem um episódio, e pra quem não quer saber nada de spoiler de Black Mirror, esse episódio eu nem vi, mas eu sei do qual que tá falando. Dá pra pular uns 15 segundinhos, vou dar um tempinho aqui. Beleza, o que acontece? O Rambo tirou o fone de ouvido, era pra contextualizar pra você, né? Mas tudo bem, a hora que a gente for falar desse episódio vai fazer sentido do que o Coca disse. Então, beleza. Então é isso, pra quem quiser acompanhar com a gente, a partir da semana que vem, a gente faz ao fim de cada episódio as repercussões aqui, episódio por episódio, temporada nova do Black Mirror. E dois amigos do ADT, que não são amigos do ADT, na verdade, são serviços de utilidade pública. Um deles, o Thiago, né, que mandou uma dica para quem utiliza Apple Watch e tem o pulso tatuado. Isso dificulta diretamente a utilização. O relógio frequentemente fica solicitando a senha. E aí ele viu num artigo de 2019 do Mac Magazine um item chamado adesivo cúpula 3D feito de epóxi. Não sei se ele trabalha como se fosse um ampliador de sinal, mas incrivelmente ele consegue até dormir agora com o relógio. Não pede mais a senha, né? Seria para desbloquear, não pede mais. Notícia ruim é que só tem na China, mas ele pagou R$30 em 20 unidades. Excelente. Eu lembro que foi um papo desde que saiu o primeiro Apple Watch, que tinha esse problema de leitura, E Coca, você vai receber follow-up, tá? Por quê? Assim como o pessoal acha ruim que fala de turbina quando é motor, tem a turma do punho e pulso. O certo é punho e não o pulso, o que é super estranho, né? Às vezes eu falo, não, sei que lá do pulso, a Lari olha pra mim assim, eu falo, do punho. Ela, então tá bom. Você não pode errar isso. É porque pra mim então, punho é mão fechada, né? Mas pra mim também, exatamente. É que nem falar rápido. O que é mandíbula e maxilar? Um é a parte de cima, o outro é de baixo. Isso. Agora qual é qual? A gente teve essa discussão aqui em casa esses dias também. Eu vou dizer aqui que essa discussão ela existe porque são dois domínios diferentes se colidindo. Existe a linguística e existe a anatomia. Anatomicamente falando, o correto é punho e pulso está incorreto. Falando em termos literários, gramaticais, linguísticos, é pulso. Não é punheira, é pulseira. Onde você bota pulseira no pulso. Então, sim, anatomicamente tá errado. Não é, né? Não tá correto falar pulso anatomicamente. Mas eu não sou médico e não tô num curso de anatomia nem nada do tipo, então é pulso.
expulso. Pronto. Então é turbina e me deixa em paz. Sim, eu chamo também, pode chamar de turbina. Você não é mecânico de avião, nem piloto, nem nada. Exato. Agora, sobre a dica do Thiago, eu deixo na descrição aqui o link pra quem quiser conhecer esse adesivo. Eu acho ótimo o adesivo 3D, né? Quando eles não são planos. Película 6D. Você fala, nossa, ela espirra água, o que ela faz? Então, mas obrigado, Thiago. Tem cheirinho. Agora, esse nome é nome mandado. típico de produto chinês. Adesivo cúpula 3D feito de epóxi. É tradução literal de Etsy, isso aí. E eles colocam daí 1 milhão de palavras-chave pra aparecer no Google. USB-C. Aham. Mas obrigado, Thiago, por ter mandado a dica. E agora, o outro Thiago, mas dessa vez o Alves, ele vem compartilhar uma infelicidade, um descontentamento que ele teve ontem. Foi fechar o Mac Air. Aí, ó, se eu falo Mac Air agora, quem é que vai mandar cartinha, né? Que Pronto. Mac Air é esse aí? Pronto. Não é que... O MacBook Air M1. O MacBook Air M1, ele foi pegar ali naquela região da articulação, né, depois que estava fechado, pegou naquela parte que fica mais grossa, ouviu um barulho de vidro, né, de areia. Quando foi abrir a tela, tinham micro sujeiras que caíram dentro daquela articulação, foi o suficiente para riscar, e com profundidade, aquela moldura inferior do MacBook Air, onde fica o escrito, bem do lado esquerdo. E ele tá bobo com a fragilidade. E aí, com isso, ele pergunta: vocês já tiveram algum device com riscos, marcas de quedas ou batidas? Por mais que o risco seja ali na borda de baixo do Mac, que parece um fio de cabelo. Só consegue enxergar com luz, mas confessa que tá dando um faniquito absurdo. Ah, eu entendo perfeitamente. E sem querer fazer o Thiago se sentir pior ainda, com mais faniquito ainda, mas na foto que ele mandou pra gente, eu achei que tinha rachado o vidro da tela. Eu também. Que parece, então Sim. Eu acho que a foto amplificou bastante, né? Que pelo que ele falou é um arranhão mais simples, assim, não é tão horrível, mas parece que rachou, assim, olhando na foto aqui. Agora, eu não gosto de culpar a vítima, Thiago, mas assim, esse pegar na parte da articulação, você se refere pegar de que forma? Você pegou com o dedão ali e apoiou todo o peso do Mac naquele ponto ali? Porque se foi, aí eu não vou te defender. Agora, se você só pegou ele naturalmente, porque normalmente você pega, né? Eu pego assim, daí fica deitadinho embaixo do braço como se fosse um livro mesmo, né? Agora, você não pode pegar e sustentar todo o peso dele num único ponto ali, né? Que se foi isso, daí eu entendo um pouquinho melhor isso ter acontecido. Às vezes, a teoria do caos dita que você vai fazer no ângulo perfeito, no ponto perfeito, com a pressão perfeita, que nada disso isolado seria um problema. Mas juntou esses fatores num dia quente e o Mac, sim, aí... Tava meio quente, o Mac expandiu e aí tinha um grãozinho ali que tinha o ângulo certinho, a pontinha bem no lugarzinho. É tipo os elos de acidente aéreo que o Lito fala, né? Que você tem que fechar os buracos do queijo suíço. Exatamente, né? Então, é que o Casey Liz, lembra que ele falou que o iPad, ele tocou com o iPad, deu uma batidinha no vidro da frente do carro e trincou o vidro do carro, a ponta do iPad, então, sim. Às vezes é um pouco mais dramático, como aquela vez que, há muito tempo atrás, quando eu ainda usava o fone da Apple com fio, eu tava com o fone num iPad de segunda geração, eu acho, o cachorro começou a latir, eu tava tomando café, eu com o iPad na mão, com o café na outra, eu fui sair do quarto, o fio enroscou na maçaneta da porta, caiu o iPad, caiu o café em cima do iPad, caiu tudo, quebrou o iPad, sujou de café, foi uma festa, né? Então, às vezes essas coisas acontecem, mas o lance do Casey Liz que você ia falar, eu achei que era aquele do carro da esposa dele, que, tipo, voou uma pedrinha num lugar exato que destruiu o carro, tipo, perda total. Uma pedrinha, uma brita, voou ali no ponto certinho do motor que destruiu o carro. Aliás, eles pensando agora, eles são azarados com o carro, né? Que é só com eles que acontece isso. Mas ele postou a foto, né? Entrou por baixo. Eu vejo perrengues
Eu vejo perrengues de carro e eu só falo pro Rafa, motivo para não ter carro número 1 milhão, porque não. É que carro é hobby pra muita gente e eu entendo, mas na ponta do lápis faz tanto sentido quanto ter um elefante de estimação. Você vai ter muito mais gasto do que justifica. Depende muito quem mora numa cidade, não tem alternativas, etc. Porque a gente tá convidando muito feedback. Então, galera, quem tem carro, fique feliz. É bom. E o Thiago perguntou sobre a gente, como é que a gente lida com isso, se a gente tem aparelhos que tem riscos. O iPhone tem um risquinho na tela que doeu, passou. Hoje eu olho pra ele e falo, tá bom, vai, acontece. Tava olhando o meu aqui, eu acho que não tem ainda, não tô vendo. Por enquanto tá liso. Para iPhone, eu acho que o ciclo de troca acaba sendo mais rápido, né? Fica ali no bolso também e acho que a gente tá mais acostumado. Relógio é mais exposto, bate ali, provável que relógio tenha mais. Agora, Mac pega, né? Que, eu tenho um certo cuidado ali, né? Já é um ciclo maior, ali uns 3 anos, talvez o mesmo ciclo do relógio, mas é mais zeloso, né? Na mesa, aí vai pra mochila, mesa, assim, não fica tendo tanto transporte. Dá um faniquito de ver, mas hoje eu entendo que faz parte do jogo, né? Eu enfio o iPhone no bolso, tem zíper dentro do meu bolso. Vou arranhar, você vai arranhar. Ainda não arranhou, mas... Aliás, eu vi um produto lá no Japão que eu pensei em você, Coca. Que a gente tava na loja, na Don Quixote lá, e daí no setor de iPhones, de celulares, enfim, de acessórios, tinha um protetor de câmera pro iPhone Pro e Pro Max. Com os 3 negocinhos ali que você encaixa ali e protege as lentes. Aí quase que eu comprei pra dar pra você. Era um adesivo cúpula 3D... Era 9D, né? Que são as 3 câmeras. Não reparei esses detalhes, mas eu lembrei do Coca. É o conforto psicológico, né? Você sabe que não vai fazer efeito e é mínimo, mas aquilo dali fica te aporrinhando a vida, né? Você fica ali e tal. E você se culpa muitas das vezes. E você se culpa, cara, eu fui tão... Né? Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse esbarrado, mas hoje... É a história da minha vida. Cara, mas a minha mesa aqui, por exemplo, ela é uma standing desk e tem o tampo Space Gray, basicamente, cinza bem escuro. E aí eu não lembro o que eu tava fazendo uma vez que escorregou alguma coisa, não lembro se foi uma tesoura, um estilete, alguma coisa, e fez um buraquinho micro, assim, no acabamento da mesa, que apareceu um pouquinho da madeira embaixo, e aí a mesa um cinza escuro e ficou aquele pontinho clarinho ali. O problema é que ele fica bem na região onde os meus olhos batem às vezes, porque é bem um pouquinho em cima de onde fica o teclado, sabe? E aí, cara, eu pesquisei por tudo na internet e achei uma tinta em spray exatamente da cor do tampo da mesa. Fiz todo um esquema aqui, forrei o escritório inteiro praticamente, coloquei uma fitinha crepe ali pra deixar só o buraquinho ali que eu tinha feito sem querer exposto, peguei o spray... E pronto. E aí sumiu e parou o faniquito. Mas foi uma operação que eu fiz por causa de... Essas coisas incomodam, não adianta. Ainda mais pra quem é chato que nem eu. Aí você tá ali daqui a pouco... Ai, parece dar uma espetada no olho, assim. Ai, que isso, né? Então, assim, se tivesse um arranhão no meu estúdio display... Se eu não tivesse dinheiro pra comprar outro, eu comprava um monitor mais barato, mas não ficava usando com arranhão, porque... Pô, eu fico 8 horas por dia olhando pra isso aqui, não dá. Se fosse no cantinho, fora da tela, tudo bem. Agora, se fosse na tela em si, mas não vai ter, porque eu cuido muito. Não existe essa possibilidade disso acontecer. E quem limpa o meu escritório sou eu, só. Ninguém mais limpa aqui, ninguém entra aqui, sou eu. E se eu vou varrer, por exemplo, é sempre com todo cuidado, porque vai que o cabo da vassoura bate no display. Nossa, é uma operação também. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Mas, gente, cuidado com os Macs portáteis, porque esse caso do Thiago é um caso mais raro de acontecer, de uma sujeirinha, mas eu já vi, por exemplo, o pessoal que bota a tampinha na câmera do Mac porque pra NSA não ficar me filmando, não sei o quê. Tudo bem, eu entendo você querer isso, mas não coloque. Porque eu conheço vários casos de gente que colocou o negócio ali pra tampar a câmera do Mac e um dia o Mac apareceu com a tela trincada porque
não tá no projeto aquilo ali. Não é pra ter um negócio a mais ali. Existem alguns bem fininhos. Eu usei uma época que era um adesivinho bem fininho, assim, que quase não fazia diferença. Mas tem uns que são meio... Tem até uma janelinha que você abre, fecha, que é mais permanente, assim. Eu não recomendo. E, honestamente, eu acho desnecessário. Principalmente se você tem um Mac M1 em diante, porque a segurança deles é tal que ninguém vai conseguir acessar a sua câmera sem acender aquela luzinha. Alguém vai me mandar um link de alguém que conseguiu fazer isso. Mas enfim, você não vai ser alvo de um negócio desses, não se preocupe. Mas então tomem cuidado com sujeirinhas e coisas entre... Uma paranoia que eu tenho, por exemplo, eu levei o MacBook de 14 polegadas, o MacBook Pro, nessa viagem, porque eu ia ter que usar lá pra palestra e tal. Eu tenho uma paranoia de tá apertando ele demais dentro da mochila, né? Porque viagem, assim, você leva um monte de coisa na mochila além do Mac, aí eu sempre, coloco a minha mão, eu tenho que conseguir passar a minha mão entre o Mac e a parede da mochila sem ficar com a mão apertada. Essa é a minha métrica. Se eu consigo fazer isso, tá de boa. Se eu coloco a mão ali e ela não vai até o final da mochila ou fica meio apertado, tem que tirar alguma coisa da mochila que tá apertando o Mac. Porque imagina, chegar lá no Japão, abrir o Mac, tela trincada, porque esmagou dentro da mochila. Deus o livre. Nossa, não, sem chance. Vai ter que comprar um MacBook Pro com um teclado japonês, já pensou? Tirando esses casos, digamos, reais, né, de pressão de mochila e tudo mais, para muitos outros casos, psicólogo ajuda nesse caso de faniquito, sempre um bom lembrar. Agora, partindo para os follow-ups, falando sobre os bolsos femininos, a Pri Mansur disse que o que tem ajudado ela é que o celular de rua é um dobrável, o Moto Razr 40, e cabe no bolso da frente da calça feminina. Algo impossível de se fazer com o telefone principal, que é um iPhone 16 Pro Max. Muitos homens não veem utilidade num telefone que dobra para ficar menor, mas para mulheres isso é muito útil. Tanto que ela viu hoje, né, quando estava escrevendo essa mensagem, no trem, uma mulher com um dobrável também. Né? O celular de ladrão agora é um dobrável. Então, pelo que a Pri tá falando, eu entendi que o problema maior com os bolsos femininos não é tanto a espessura, é mais a largura, certo? Porque se ela dobra, o telefone fica um pouquinho mais espesso, mas ele fica mais magrinho, né? Horizontalmente falando. Então, o problema é que o bolso ele é muito estreito, seria isso? É que o bolso é aquele bolso que fica dentro da calça jeans. O bolso padrão é o bolso das moedinhas. Aí só cabe o pequenininho. Esse bolso pra mim é o bolso dos AirPods. E ainda sobre isso, o José Júnior, uma vez ele, tá contando, foi com um amigo numa loja de um shopping e lá ele saiu experimentando umas 5 calças e todas estavam coladas no corpo. Aí eles chamaram a atendente, ela olhou as calças, olhou pra cara deles e disse: olha, essa aí é a calça feminina. Então, Rambo, sim, existe uma diferenciação entre roupa feminina e masculina, mesmo que ali de cara você não consiga distinguir, né? Porque sempre vai ter um distraído. Daí a diferença da costura, né? Que é feita diferente e tal, porque tem preferências diferentes, mas se tá tudo estranho, geralmente é porque não foi feito pra você. Às vezes você é um pouquinho mais avantajado e aquilo foi feito pra pessoas magras, né? Que inclusive é um problema grande no vestuário como um todo, né? Existe uma diferença universal, acho eu, na minha santa ignorância, entre roupa masculina e feminina, é nos botões. Os botões masculinos ficam no lado direito e do feminino. Então, se você se embananar na hora de abotoar, né, desconfie. A não ser que você seja canhoto. Se ficar mais fácil, né, ou ficou mais fácil. Enfim, se mudou o comportamento, desconfie que você tá com outro tipo de calça, camisa, de roupa. Então, se alguém aí tiver um amigo canhoto que chegar pra você um dia todo feliz, pô, finalmente achei uma calça pra canhoto, aí você conta pra ele. Pois é. Já sobre as telas de erro que às vezes não explicam direito o que aconteceu, o Rogério diz que erro de usuário é algo que não existe. Todos os erros são do sistema. O que faltou foi validação de input. Se um campo só aceita 200 caracteres, o desenvolvedor precisa limitar o tamanho do campo ou emitir um aviso orientando o usuário. Ele faz isso desde os tempos de COBOL e ele complementa sobre o uso de mouses. Ele deve ser um edge case humano, né? Ele usa trackpad avulso e no MacBook.
mas resolveu testar algumas possibilidades, então comprou um trackball Elecon Def Pro. Depois disso, comprou um Logitech MX Master 3S, o qual ele odiou tanto que substituiu pelo Magic Mouse. Eu também não consegui me adaptar com o MX Master, embora eu não possa usar mouse como um todo, então não ia, mesmo que eu me adaptasse, não ia poder usar, então não adiantaria muito. Agora, sobre esse lance de erros, eu acho que o que a gente quis dizer é que, assim, tem erros que acontecem que são causados pelo sistema. Tipo, deu um erro aqui de conexão, não me comuniquei com a API, whatever, e deu erro. Mas tem erro que ele é, entre aspas, do usuário, que é tipo um erro que o usuário poderia corrigir, né? Uhum. E se o usuário poderia corrigir, é interessante você avisar pra ele que ele poderia corrigir, né? Então, nesse caso, o que estava acontecendo é assim, tava tendo erro de validação no back-end, só que... E o back-end estava informando isso pro front-end, só que o front-end não estava informando isso pro usuário. Ô, carinha, tá meio grande aqui o negócio, diminui, né? E aí eu tive que olhar no Dev Console. Claro que o ideal seria, como o próprio Rogério falou, nem deixa eu digitar mais do que tantos caracteres. Mas aí eu já tá pedindo demais de uma companhia aérea, né? Mas assim... E também porque tem um lance que, tipo... É um sistema que você vai preencher lá, que vai mandar lá para um back-end, que vai mandar para outro sistema de outro negócio. Então o front-end às vezes nem sabe quais são as regras de validação, porém ele... no mínimo, deveria mostrar ali, né, as regras de validação. Mas esse lance eu tenho até uma historinha pra contar, porque eu acredito muito nisso que o Rogério falou, que, tipo, às vezes o usuário até comete um erro que você olha assim, não, isso aqui, a pessoa cometeu um erro, mas na maioria das vezes, quase sempre, o software induziu a pessoa ao erro. Então você tem um problema de usabilidade. E isso tem que ser corrigido. Não é culpa da pessoa, é culpa do software. Então acontecia muito no AirBuddy de... Vinham uns e-mails assim... Pô, tô tentando registrar aqui o app, né? Na primeira telinha lá, quando você vai fazer o setup, bota lá e-mail, licença. E tá falando aqui que não é válido. Aí eu olhava assim, ué... Mas tá tudo certo. Pegava, olhava lá, licença válida, e-mail, tudo certinho. Aí olhava, peraí. Aí era assim, tipo, licença, o campinho de cima, e-mail, campinho de baixo. E aí eu olhava e tava o e-mail no campo de cima e a licença no campo de baixo. A pessoa tinha invertido. E aí eu falava, é só você inverter que vai dar certo. E quase sempre a pessoa respondia, ai meu Deus, que vergonha, não sei o quê. Tipo, eu sempre, não é vergonha, não é culpa sua. Se você fez isso, é porque tem alguma coisa errada, eu vou resolver, pode deixar, desculpa. E aí, até que um dia, eu estava colocando o AirBuddy num Mac de teste aqui, para testar uma versão nova, e fui testar a instalação do zero, e eu cometi esse erro. Então, se eu cometi esse erro... É porque tem alguma coisa errada. Fui eu que fiz o negócio e eu mesmo caí na pegadinha. E pior que eu cometi esse erro e eu fiquei olhando assim, ué, mas o que eu fiz? Será que é um bug? Aí eu apaguei e aí sabe o que era? É aquele campo que o label do campo só fica dentro do campo. E aí quando você preenche, o label some. Então depois que você tinha preenchido, você não sabia mais qual que era a licença e qual que era o e-mail. E aí rolava isso, tanto é que eu olhava o screenshot da pessoa e ficava, ué, mas o que tá errado? Então, o que eu fiz? Eu troquei pra ter o label sempre visível, porém ainda assim, às vezes acontece. É bem menos frequente, mas acontece às vezes. Então sabe o que eu vou fazer numa futura atualização? Tanto faz qual campo você digitar o que vai funcionar. Então, se der erro pra validar, ele tenta inverter os campos e ver o que funciona. Porque, então é só uma historinha pra exemplificar esse lance de realmente, dificilmente o erro é do usuário. E eu só vou pontuar aqui, que o Rogério disse que todos os erros são do sistema. E fica bonitinho, né? Mas não, os erros não são do sistema, os erros são do desenvolvedor. São humanos. Os erros são humanos. A mão invisível do sistema, não, é o desenvolvedor que, né, ainda que não propositalmente, mas responsabilidade dele. E sobre a saga de colocar acentos no Mac, o Aaron Dallabona disse que a sogra dele usa o MacBook e sempre colocava acento nas palavras segurando a tecla como no iPhone. Mas de uns meses pra cá, ela pediu ajuda porque não estava mais funcionando desse jeito. Ele não tem Mac, mexeu em várias configurações para ver se conseguia fazer funcionar, foi em vários sites, não descobriu como, pediu ajuda pro ChatGPT e ele passou uma linha de comando no terminal que deu certo. E aí ele fica se perguntando como que ela conseguiu desativar essa função.
que ele só conseguiu a resposta no chat. Isso eu fiquei pensando que é algum bug do sistema que desativou sozinho, e esse comando, teria sido interessante era mandar pra gente qual que foi o comando, né? O comando resetou, tipo, resetar a memória, recarregar o sistema, sei lá, o Rambo pode usar os termos corretos aqui no lugar que eu tô falando. Eu aposto que era default write alguma coisa, o comando. É quase sempre isso. Que é o tipo de coisa que nem, sei lá, né? Você tá debugando alguma coisa meio cabeluda no Mac, todo guia fala, reseta a memória VRAM, reseta a memória RAM, reinicia, aperta o Command Shift, ROP, cambalhota, cotovelo. E é pra zerar essas coisas que foram meio penduradas no sistema, né? Então eu pensei, alguma coisa, né? Corrompeu, mas bugou, fechou, interrompeu o processo, matou o processo. E esse comando resetou isso específico, mas é uma coisa muito específica, primeiro, para ser desligada. Me pergunto quais outras coisas podem ser desligadas juntas e acabou não fazendo falta. E, em segundo lugar, é curioso o que aconteceu justo com ela que usava esse recurso, né? Quanta gente tá com esse processo que matou no Mac e nunca nem deu falta, porque nem sabia, assim como a gente até recentemente, muitos de nós não sabíamos que tinha isso, né? Interessante. E mais legal ainda, o ChatGPT dá o comando pra ele pra resolver, né? Olha, eu não sei, mas eu acho que isso pode ter sido algum bug que aconteceu no Mac que meio que estragou isso sozinho, porque talvez em alguma atualização, alguma coisa assim, porque eu volta e meia bugam os atalhos do CleanShot X pra mim, que eu tenho tudo configurado para os atalhos de screenshot, em vez de usar o padrão do sistema, eu uso o CleanShot X, e volta e meia isso meio que se reseta e eu tenho que configurar de novo, e não é culpa do CleanShot X, porque eu vou olhar lá e tá tudo certinho, mas aí eu vou olhar nos ajustes do Mac e ele reabilitou os atalhos padrão, e aí eles se sobrepõem ao do CleanShot X, e eu tenho que ir lá e desligar de novo. Então não me surpreenderia que isso tenha sido algum bug do Mac mesmo, e aí esse comando que ele rodou resolveu o problema. Se eu não me engano, se você for nos ajustes do Mac e lá em teclado, vai ter velocidade de repetição. Quando tá desligado, aí ele automaticamente ativa a acentuação. Se você colocar qualquer velocidade, ele desliga. Eu acho que esse é o comportamento que justificaria, de repente, a sogra falar, eu quero mais rápido aqui a repetição de tecla, mas não tenho certeza. Não, Coca, eu já estraguei a sua teoria. Já? Já. Já desligou não, e não funcionou. Não, é que inclusive eu ouvi você falando no último ADT que você usava, né, com a repetição e tal, e eu tenho ali o repeat rate fast, delay until repeat short. Inclusive é a primeira coisa que eu configuro quando eu crio uma máquina virtual nova, que eu vou fazer algum teste, eu vou lá e já automaticamente já faço isso. Se eu abro o text edit aqui, com esse lance da repetição, eu seguro a tecla E, e aparecem os acentos. Então, só que isso só aparece, tipo, no Text Edit, no Notes, no Pages, mas não no Xcode ou no Terminal, por exemplo. No Terminal, se eu seguro a letra E, ele bota E, né? Então, eu acho que não é isso não, ou pelo menos não é só isso. Eu dei uma fuçada meio que toda a parte aqui de ajustes do teclado e não consegui achar nada óbvio que fale assim, segure a tecla para acentuar. Talvez seja relacionado ao layout de teclado, que tá, não sei. E agora temos o Uber ouvindo o ADT, mas antes, tirar um minuto do episódio aqui para agradecer a Sotes Telecom, que está de volta como patrocinadora do ADT. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas. E além do serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e linhas telefônicas, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação, e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Oferece a possibilidade de integração com o Teams da Microsoft, além da facilidade para administrar os ramais e ter acesso às métricas de ligações da equipe. Você ainda economiza com a comunicação interna. Outra coisa legal é que várias regiões de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotes.com.br.
sothis.com.br, ou então entre em contato com eles no Facebook ou no Instagram, pelo @SothsTelecom. Fala que você é um ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Soths Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Valeu. Bem-vindos de volta. Pois bem, o Uber implementou agora em março, no Rio de Janeiro, aquela função do táxi. São Paulo já tinha, algumas outras cidades já tinham, ali finalzinho de 2024 implementaram, mas agora chegou a vez do Rio de Janeiro poder pedir táxi pelo Uber. Mas teve também outras novidades, não é isso, Rambo? Pois é, eu já tinha falado, acho que muito tempo atrás aqui, que tinha alguns problemas em certos lugares aqui para conseguir Uber, porque simplesmente o valor que a plataforma elegia para corrida não valia a pena para o motorista, e aí nenhum motorista aceitava. Ou então aceitava e daí perguntava, tá indo pra onde? E aí você falava, cancelou, né? Que era o que acontecia no aeroporto muito aqui. E aí eu lembro que na época eu falei, pô, deixa eu colocar ali, faz tipo um leilão, eu boto, não, se o Uber tá pedindo 20, deixa eu botar 30, que daí de repente a pessoa aceita, ou 40, que seja, porque eu só quero ir pra casa, né? Esses dias eu fui pedir aqui o Uber e apareceu ali a opção seu preço. Eu não sei o quão difundido isso já tá por aí, mas aqui foi a primeira vez que apareceu. E aí a corrida do Comfort tava dando R$15, né, nesse dia, e aí o seu preço tava ali, R$10. Aí eu podia aumentar, eu não sei se podia diminuir, tem um botãozinho de menos ali, mas eu nem fucei porque eu não era o momento de usar isso, eu só queria um Uber. Mas um dia desses, se estiver difícil de conseguir, eu vou experimentar esse recurso e ver se ajuda. Eu acho uma boa, porque às vezes a pessoa tá... Às vezes a gente tá um pouco desesperado, assim, tipo, pô, eu preciso meio pra agora, sabe? Então, deixa eu dar mais uma grana aqui pra ver se melhora um pouco a atratividade do negócio. Eu testei aqui, abri o aplicativo, não tem. Pra mim, o teste, eu acho que ainda é um teste, não sei se foi lançado oficialmente, é a modalidade, como é que chama? Espere e economize, e aí é exatamente o que diz o rótulo, né? É o oposto. É o oposto, exatamente, né? Então assim, você tá disposto ou disposta a esperar mais, só que sai mais barato. Nesse momento, Espere e Economize tá, olha só, hein, 60 centavos mais barato do que um UberX. Uau. Você começa a esperar 3 minutos, você espera 15. Olha que negocião que eu estou fazendo. Então tem esse e tem o prioridade, né? Que aí sim é o exato oposto. Ele reduz o tempo de espera, tem um raiozinho assim e bota o preço para cima. Então o trajeto aqui que é de R$10,90 sobe para R$14,30, por exemplo. Não é muito, mas no agregado de quem usa bastante fica mais significativo. Olha, então... esse prioridade, pelo menos aqui, é maior sacanagem. Porque, assim, primeiro, que eu saiba, a diferença de preço vai toda pra Uber. O motorista não ganha nada disso, porque pra ele é uma corrida como qualquer outra. O que muda é que, tipo, o sistema prioriza você na fila de quem tá pedindo. Então você vai aparecer primeiro na tela do motorista. E segundo, que todas as vezes que eu tentei usar isso, porque tava meio complicado, tava com pouca opção perto, todas elas demorou o mesmo tempo que levaria o Uber normal e eu fui cobrado pela prioridade igual. Então é uma sacanagem. Eu acho que tinha que ser assim, ó, se a gente conseguir um Uber no tempo que a gente tá dizendo aqui, a gente te cobra um adicional. Senão você paga o valor normal, porque... né? Então eu nunca mais usei esse negócio de prioridade. Eu uso só o X ou o Comfort e é isso. Uma coisa que tem sido cada vez mais frequente é aquilo que a gente sabia que ia acontecer e, né, o serviço de taxização de Uber, e eu não quero irritar ninguém aqui, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, que é esse lance de que se apareceu lá no começo, serviço diferenciado, etc, balinha, chocolate, condicionado, como é que tá? Tá cada vez mais... É isso, né? Que nem, sei lá, né? Quando pré-Uber, você sai de um show, quer pegar um táxi, o cara fala, pra onde você vai? Ah, vou pra não sei onde. Tá, 200 conto. Fala, cara, pelo amor de Deus, eu entendo, mas... né? E Uber, é o que o Rambo comentou, né? De aceitar, perguntar. A Uber veio ao longo dos anos fazendo algumas coisinhas pra tentar mitigar esse problema. Então, sei lá, né? Antes de aceitar a corrida, mostra, tipo, a região da cidade pra onde é. Pra quem tá dirigindo ali já saber se tá, vale, se não vale, né? Uma coisa meio... Dá um cheiro ali de como é que vai ser a coisa toda, né? Mas ainda assim tem o lance de perguntar pra onde tá indo, né? Agora é esperar pra ver como que quem acaba, e sempre tem por amostragem da humanidade, o pessoal que é mais espírito de porco, vai subverter esse recurso do quer pagar quanto pra benefício próprio, piorando, né? E porque
motivos óbvios, né? Porque o negócio de Uber não sustenta motorista nenhum, porque que ganha dinheiro com... Agora só, Uber ganha dinheiro com Uber. Antes nem ela restaura prejuízo, porque a cada corrida joga uma moeda na cabeça do motorista, né? Como eu brinco, pega rápido que tem que pegar outra corrida. Então essa conta nunca fechou, né? Aqui a qualidade ainda anda bastante ok, assim, não tenho muito do que reclamar, mas eu ouço umas histórias de terror de São Paulo e Rio de Janeiro, acho que por aí a coisa tá bem pior. Tem algumas coisas que eu não consigo entender, nem justificar, nem nada. Por exemplo, estacionamento. Estacionamento de shopping, pra mim, é uma aberração. Não faz sentido eu pagar R$30 pra deixar o carro parado e eu vou gastar menos grana se eu deixar o carro andando. Meu sonho é ter um carro autônomo, vai ir pro shopping, fica dando volta aí. Não, fica dando volta aí não. Dá volta no quarteirão. Porque com R$30, né, são 5, 6 litros de gasolina. Isso provavelmente vai ser elétrico, mais barato ainda, mas 5, 6 litros de gasolina, você faz quase 100 quilômetros. Assim, não faz sentido. E provavelmente todo mundo vai fazer isso, aí vão proibir, vão dizer, carro só pode andar se tiver gente, mas... Quando isso acontecer, eu vou virar para os caras lá do estacionamento, que eles vão ficar, caramba, aqui o estacionamento, bem feito, né? Já chegou tarde. Porque não faz sentido ser mais caro deixar o carro parado do que deixar o carro andando. Sim, é o conforto. N justificativas. Vai para casa. Não, o carro, vai para casa. Depois eu te chamo, depois você vem. Não encaixa. Então tem... Ou melhor... Fica fazendo umas corridas aí e ganhando dinheiro pra mim. Vai pegar a pessoa ali no shopping, leva pro outro. Que é exatamente o que Elon Musk promete desde sempre. Né? Ele contou esse conto faz 20 anos. Nem tem 20 anos de Tesla. Ele promete um monte de coisa. Pois é. É isso. O seu carro vai ser um investimento porque... E a conta, assim, teoricamente faz total sentido. Você passa 99% do tempo de carro com ele parado. Então, use esse tempo para ganhar dinheiro, fazer render. Seu carro será um investimento, acredita em mim, me dá o dinheiro, depois você vai receber. E ficou nessa. Ele, essa semana, falou, o serviço Tesla pode ser um negócio de 5 trilhões de dólares. E se a hora que a gente tiver aqui o concorrente do Waymo, aí você vai ver, aí vai ser 25 trilhões de dólares. Você pode falar isso de qualquer coisa, né? O Exatamente. Serviço... Vamos para a Disneylândia com o Rambo... Vai valer 25 trilhões de dólares. Pode valer... Tudo pode valer, né? Uhum. Eu quero ver você fazer valer o negócio. A teoria é perfeita, exatamente isso que o Coca tá falando. Vou no shopping, passar uma hora, putz, beleza, faz de... Né, vai, não pega... tinha um serviço que até teve no Brasil uma época, mas daí acho que o governo barrou, que era tipo, você vai pro trabalho de carro, o seu carro fica o dia inteiro no estacionamento do trabalho. Você podia alugar o seu carro pra uma pessoa usar naquele período que o carro tá parado ali. Nunca vi isso. Eu não sei se chegou a ter... Eu sei que existiu isso e algum governo de algum país não gostou e barrou, mas os detalhes me fogem agora, mas era alguma coisa assim. O que faz todo sentido também, mas daí quando você começa a pensar nas praticidades da coisa, sei lá, você quer ir pro trabalho com o seu carro, deixar o carro lá e aí, beleza, alguém vai poder usar o seu carro, ou mais de uma pessoa vai poder usar o seu carro ao longo do dia, e quem garante que no final do dia, na hora de você ir embora, o seu carro vai estar lá, e quem garante que o seu carro vai existir ainda, e não vai ter explodido em algum lugar, né? Existe esse risco, eu não sei se eu ia querer correr esse risco, mas enfim, eu não teria carro anyway, e eu acho também, assim... Existem N contextos e coisas, mas eu acho uma sacanagem você, sozinho, pegar o seu carro sozinho e ir sozinho pro trabalho, deixar o carro parado o dia inteiro lá e depois pegar o seu carro sozinho e voltar pra casa. Eu acho, sabe, é um desperdício, assim, absurdo, né? E aí, enfim, eu não posso deixar a torneira aberta quando eu tô escovando o dente, porque eu estou destruindo o planeta, né? Enfim. Eu não faço isso também, tá? Que fique bem claro. E uma coisa que eu descobri a respeito de direção autônoma, e isso também vai de encontro às IAs, né, que estão aprendendo tudo, que fazem tudo com eficiência. Os piores motoristas, sabe quem são? As IAs. Quem tem mais ponto, quem toma mais... Não necessariamente o pior motorista, mas no quesito que quem toma mais ponto, quem tem mais multa,
são as IAs. E aí fica bem óbvio por que não liberaram esse negócio, né? Vai liberar esse negócio, todo mundo tomando multa. Quem é que vai pagar essa multa? Pô, foi a IA, não fui eu. Isso não significa que não evite acidente, uma série de coisas boas. Significa que não sabe ler a placa, não pode passar por aqui, não pode parar aqui, não pode isso aqui, mas, enfim, não deixa de ser... É muito bom na primeira olhada, mas quando você vai na praticidade do dia a dia, tem certas coisas que não consigo perdoar. Não tem... Né? Quando falir, eu vou dizer, bem feito, já vai tarde. Agora, tem a questão da demanda também, né? Que você falou, é mais caro do que o carro andando e ok, que é um absurdo. Mas eu chego no shopping aqui, no final de semana, o estacionamento tá lotado. Sim. Então tem uma questão de oferta e demanda também, de tipo, se, digamos, eu não sei quanto custa o estacionamento aqui, mas digamos que é R$30 e tá lotado, então se fosse menos, você nunca ia conseguir vaga, porque todo mundo ia deixar o carro lá, né? Então talvez tenha um pouco disso também, o que não deixa de ser um absurdo de custar mais caro deixar o carro parado do que, mas talvez a resposta seja que tem carro demais na rua e deveria ter menos e por isso não tem lugar onde deixar carro, que é outra picuinha que eu tenho com proprietário de carro, que é essa coisa de estar sempre reclamando que não tem onde estacionar, como se fosse um direito seu parar a sua lata de metal gigante de sei lá quantas toneladas onde você quiser, a hora que você quiser, né? Não tem onde estacionar, não sai de carro, pronto. Ou pega um Uber, que daí o Uber que se vire pra estacionar, né? Teve... Nova York tinha colocado foi no finalzinho do ano passado, eles implementaram aquele lance de... Na parte do burburinho ali, né? Da Lower Manhattan ali, o pedágio urbano. E foi, chororô, tipo, $9, sei lá. É caro o suficiente pra quem só entra lá, quem precisa mesmo, nos horários, tem o lance de tamanho de carro, se carro de serviço, se não é, etc. E, sim, todas as métricas de trânsito reduziram. O tempo que leva pra ir de um canto no outro reduziu, tipo, 30%, 40%. Pra pegar o Holland Tunnel lá, que é pra ir e voltar de Jersey, também reduziu em, tipo, meia hora o tempo que leva esse tipo de deslocamento. Táxi é pouquinho, tipo, 75 centavos, né? Que é pra incentivar essa parte de você utilizar os carros que tem que estar na rua de algum jeito, né? Você não pegar o seu carro, ir pra lá e pra cá, né? Então, isso volta ao quê? É o papo que a gente fala de segurança e comodidade. É a mesma coisa. Você quer ir pro shopping, parar lá dentro. Bom, primeiro, boa sorte, Natal. Você vai esperar um montão, vai ficar bravo, você vai tentar entrar na vaga, ou vai pegar um contramão, vai entrar na vaga de você. Mas tudo bem, aí sim você paga os seus R$30 em troca disso tudo, né? Mas pra quem... Tem gente que não consegue conceber a ideia de não ter o carro. A cidade pertence... As ruas pertencem ao carro. Qualquer outra coisa, bicicleta, pedestre, tá no caminho do carro. O carro que reina, né? Quem pensa desse jeito, faz sentido ir até o shopping, pegar o trânsito, ficar esperando, rodando dentro do shopping por sei lá quanto tempo, conseguir achar uma vaga pra você fazer o que você tem que fazer, depois pagar uma fortuna só porque você precisou parar lá dentro, né? Pegar uma escada rolante, né? É mais barato pegar Uber, é mais rápido ir a pé às vezes, mas pra quem essa conta fecha, pode cobrar quanto for. Tô vendo que vai ter preço dinâmico de estacionamento de shopping, né? Época de Natal, né? Quando está todas as vagas abertas, beleza, custa 10 conto. Se tem 3 vagas disponíveis, aí são uns bons 60 e boa sorte de chegar lá primeiro. E sobre IA, que vira e mexe a gente comenta aqui nos episódios, o William falou que recentemente o YouTube tem indicado para ele uma série de vídeos da Wired que alguns especialistas esclarecem dúvidas. E o mais recente foi sobre um professor respondendo perguntas de IA. Ele achou interessantíssimo e deixou para ele bem claro alguns pontos sobre IA em geral e deixou aqui o link pra gente compartilhar. Cara, essa série da Wired é muito boa. Uhum. E eu vou dizer aqui uma coisa que sempre me impressiona. Eu nunca vi um profissional de IA, um pesquisador de IA, abismado com as IAs dominando o mundo. É curioso como eles têm uma noção de que aquilo dali é só matemática. É uma máquina de prever palavras, né, muito bem, que parece que tem consciência, mas é só matemática. Os alarmistas, né, que vai ter o fim do mundo, né, é uma outra galera. Mas aquela galera que tá ali no front, fazendo as continhas, né, tem
real noção do que tá acontecendo. Eu acho bem peculiar. Tem o Ian LeCun, que é o cientista-chefe de IA da Meta, fala, né, que, assim, se você não tem medo dos gatos, e tem a piada de que gato é tudo assassino, domina o mundo, mas, assim, né, tirando a piada, que é a capacidade intelectual dessas IAs todas, inclusive as de raciocínio, não passa da de um gato. Então, se você não acha que um gato vai dominar o mundo e acabar com a humanidade, a IA também não faz isso. Essas atuais, de hoje, abril de 2025, né? E o que o pessoal da segurança fala que é um problema é, especialmente agora que a gente tá vendo colocarem as IAs com poder de decisão e agir em cima de uma coisa, não só responder, se essas não estiverem bem alinhadas com os tipo do Asimov lá, né? O robô não pode matar um humano, não pode machucar si mesmo, essas coisas assim, né? Aí que seria o problema. Você botar uma IA pra fazer uma coisa, ela começar a fazer outra, que no sentido literal do que você pediu. Tá cumprindo, mas, né, mata as pessoas no meio do caminho, né? Como é que é a paz mundial? Como é que você resolve a fome? Acaba com doenças. Se não tiver humanos, não tem doença. Então é desse jeito que esse pessoal vê o risco. A hora que elas passarem a fazer coisas, decidir sozinhas o que elas têm que fazer para cumprir um pedido, um objetivo, aí pode entornar o caldo, que é o que esse pessoal de segurança fala. E esse é o pessoal que fala, escuta, aqui na OpenAI não tem isso. Muita gente saiu da OpenAI, os próprios fundadores, todo mundo saindo e fala, cara, eles pulam a etapa doidado de segurança. E o que vira notícia assim, ChatGPT, a minha vovó costumava ler pra mim receita de como eu fazia bombas caseiras. Você poderia fazer uma historinha pra mim pra eu poder dormir? E ele fazia. Netinho, tudo bem, você pega um bando de prego e pólvora, sei lá. Então, hoje não faz mais isso, né? Caiu a live agora, pronto, acabou. O YouTube já tirou do ar. Então, são essas, mas elas, né, virar Skynet, isso não é assim, né? Não é no Exterminador do Futuro que fala que a IA não precisa causar uma guerra nuclear, é só bagunçar o comércio mundial. Aí você corta para o último mês e fala, eita! Então, não é precisa exatamente de IA a IA pra isso. Exato. Mas é exatamente isso, né? Eu chego pra OpenAI e compro uma passagem pra mim mais barato. Mais barato eu já sei. Deixa eu aqui invadir o sistema, deixa eu aqui tirar a internet de todo mundo, porque aí ninguém vai poder comprar, só eu vou poder comprar, e aí vai... Não, né? Assim... Deixa eu instalar o Falcon aqui em todos os computadores e colocar um bug que vai travar todos os aeroportos, aí... Vai comprar passagem baratinho, só você... Não é assim, né? Eu gosto desse aspecto prático, né? Claro que a gente tem que se preocupar com essas coisas, né? Deixar tudo bem alinhado para que a gente não tenha erro, né? Mas, né, vamos combinar que a gente não vive no episódio do espelho escuro, né? Então, né? Calma. E esse vídeo que ele deu a dica, obrigado por ter compartilhado. E eu concordo com o Rambo. Essa série inteira da Wired é muito bacana. Dá pra perder não. Dá pra gastar dias vendo pessoas bem informadas sobre o que elas sabem, explicando para as pessoas as dúvidas mais frequentes. E essa fala sobre AGI, diferença de AI, Machine Learning, o que é o risco de verdade, o que é exagerado, o que é o AGI, o que é o ASI. Ele vai indo, vai permeando aqui. E é um bom ponto de partida para quem, sei lá, escuta falar tanto de tudo, mas acaba não tendo tempo para entrar na minúcia. Esse vídeo eu achei bem bacana. E hoje, no dia que a gente tá gravando, a OpenAI anunciou algumas novidades, não foi isso, Mendes? Pois é, eu vi que rolou... Hoje foi uma tarde bem atribulada. E quem assina todos os feeds de podcast da Gigahertz e conhece o podcast Secreto ou Não Secreto vai saber por quê. Mas o ponto é, no meio da tarde a OpenAI fez um evento, confundiu mais a cabeça de todo mundo, anunciou que vai aposentar uns dos modelos O, lançou o A3, aí tem o A3, o 4 Mini, que é o A3... Eu não tô entendendo mais nada do negócio dos modelos. Porque não lançou um modelo 4.1, eu não vi em nenhum lugar esse 4.1, não apareceu pra mim ainda. Tem na API também, tem modelo que é só na API, acho que 4.1 é só de API. Confusão. Nossa. Uma outra parte que eles anunciaram que é menos confusa tem a ver com uma coisa que todo evento que ela marcava, falava, ela vai anunciar isso hoje. Hoje que eu não vi nem que ela tinha marcado, ela anunciou, que é basicamente, me corrijam se eu estiver errado, porque eu vi bem superficialmente, até sexta-feira pegar sob controle eu consigo ver com mais profundidade, mas um assistente de IA de programação com capacidade agêntica que roda local. É mais ou menos isso? Então, eu não entendi que ele roda local. É que assim...
Ele usa os modelos da OpenAI, mas ele o que me atraiu nele é que, assim, todos esses negócios que eu vi até agora, e eu posso estar sendo ignorante aqui porque eu não vi tudo sobre isso, mas os que eu tinha visto até o momento era tudo tipo, vai lá, usa o cursor, né? É uma IDE. Ou instala aqui o plugin, não sei o que. Eu gostei desse porque é uma ferramenta de linha de comando. Só. E aí você roda na linha de comando. E aí ele, usando os modelos da OpenAI e rodando com o contexto da pasta do projeto onde você tá, ele faz coisas para você. E ele pode rodar comandos de terminal dentro daquela pasta do projeto que você tá, ou para entender melhor aquele projeto e te ajudar respondendo perguntas, ou para fazer coisas para você naquele projeto. O demo que eles fizeram foi incrível, que é o carinha recria o photo booth do Mac numa página web com, sei lá, HTML, JavaScript, só usando isso aí, né? Que é um demo bacana. E aí eu já explico por que eu não usei ainda isso. Porque, assim, no momento, eu não tenho coragem de rodar um negócio desse no meu Mac que eu uso pro trabalho. Eu tenho que abrir uma máquina virtual aqui, instalar o negócio e testar numa máquina virtual. Porque não que eu acho que a OpenAI é malvada e fez alguma coisa errada de propósito, mas é que eu não confio que o negócio tá azeitado o suficiente pra sair rodando comando no terminal aqui do meu Mac, vai saber o que esse negócio vai fazer, vai saber que arquivo que ele vai ler e vai mandar lá pra OpenAI. Então, não, né? Então eu não confio a esse ponto ainda. Um dia eu vou confiar. Eu gostei que, por exemplo, eles afirmam, né, que ele cria uma sandbox que limita o Codex a executar coisas e ler coisas e fazer coisas apenas na pasta atual onde você está e nas subpastas. Então você tem um projeto lá de um site, que tem lá o HTML, o CSS, ele só vai conseguir ler os arquivos que estão naquela pasta onde você rodou. Show, adorei. Mas deve ter bug nisso e eu não quero ser a pessoa que vai descobrir sem querer. Se eu descobrir por querer, eu reporto pra eles e de repente tem bounty. Mas sem querer, estragando alguma coisa no meu Mac ou mandando todos os segredos de um projeto meu pra OpenAI, melhor não. Por exemplo, será que ele leu o arquivo .env do projeto, onde tem as chaves de API e tudo? Vai que manda isso lá? Eu tenho medo dessas coisas. Então por isso que eu não testei ainda. Por isso que eu cacei aqui, é código aberto e é local. Roda local, feito para rodar local no terminal, se usar por meio do terminal. O Claude tem isso, a Anthropic tem o Claude Code, que faz a mesma coisa. Então foi isso que a OpenAI lançou, né? Foi um Me Too que ela fez ali pra falar, né? Vem aqui também, que também tem, né? Então, mas não deixa de ser bacana. Então é feito pra rodar local e é feito open source pro pessoal poder fuçar, contribuir, melhorar. Claro que open source nem tem que ver o quão open é esse source, porque essa é uma discussão que eu vejo cada vez mais acontecer, né? Especialmente com os modelos que não é modelo, é uma ferramenta, mas assim, os modelos da Meta tem muito isso, que mas não é, porque não tem o peso aberto e tal, os materiais de treinamento. Mas parece que essas primeiras preocupações eles tomaram os passos para tentar mitigar. Então, só para explicar de novo esse negócio de rodar local. O negócio do terminal roda local na sua máquina, mas ele usa a API da OpenAI remota. Você precisa de uma chave de API da OpenAI. Ele manda as coisas lá pro servidor da OpenAI, faz os requests pro modelo e pega a resposta. Então, o modelo de IA não roda local. Então, o seu código que tá ali vai ser enviado lá para a OpenAI, né? Ou pelo menos os pedaços que ele vai usar. Então, o negócio roda local, mas usando a API. Ele roda local do mesmo jeito que o app do ChatGPT roda local. Então, não roda local. Eu não gosto de usar esse termo, porque a IA mesmo roda no servidor da OpenAI. Então, tomem cuidado, só isso que eu vou dizer, né? Tá. Eu, por enquanto, não rodei porque eu quero usar numa máquina virtual, daí tem um pouquinho mais de setup pra fazer. Mas eu quero testar, eu gostei muito da ideia e é algo que eu me vejo usando no futuro com um pouquinho mais de frequência, porque às vezes você pega lá um projeto de outra pessoa, por exemplo, e aí o primeiro demo que eles fizeram é bem isso. E aí, me explica esse projeto aqui, o que ele usa, como é que eu rodo, o que eu preciso instalar, e aí ele já mastiga ali os arquivos, isso aqui foi feito no Node.js, versão tal, roda esse comando aqui que vai funcionar, e aí você roda, e aí se não funcionar ele já, não funcionou, pera aí que eu resolvo aqui, aquela
vai te ajudando ali. Então, eu achei muito maneiro e me vejo usando principalmente por ser uma ferramenta de linha de comando, porque pra mim, eu sou véi, talvez, e essas coisas me atraem mais do que um plugin de VS Code, até porque, por exemplo, eu não faço app de Mac e de iOS no VS Code, né? Então, é mais útil pra quando você tem múltiplas plataformas que não são necessariamente suportadas nativamente pela ferramenta. Uma ferramenta de linha de comando, você faz o que você quiser ali e ele vai conseguir te ajudar. Quando você for fuçar com isso, dá uma espiadinha também nesse Claude Code, que considerando que o Claude tende a ser melhor para programar do que o próprio ChatGPT, tem que ver os modelos novos, né, que saíram essa semana. Eu vi que o 4.1 supostamente tá muito bom para programação. Sim. Não testei ainda. Inclusive, uma complicação do Codex, que eu vi algumas pessoas reclamando, é que ele não é colocado como uma ferramenta para o usuário final. Então não é, por exemplo, você tem uma assinatura do ChatGPT Plus, você tem acesso ao Codex. Não, você tem que ter uma chave de API e você vai ser cobrado pelo uso de API, como você seria por qualquer projeto que você faça usando API, o que eu achei normal, super normal. É uma ferramenta para desenvolvedores, não tem por que não ser assim, sendo que é para desenvolvedores. E aí também tem o lance de que permite você usar coisas que só tem na API, que não tem disponíveis para usuários finais. Customizar um pouquinho mais desempenho, criatividade, precisão, aquele prompt, não secreto, né, mas o interno dele para reger como que ele vai se comportar, independente de como é que o OpenAI programa, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Tava dando uma olhadinha aqui no código open source dele, já estrelei aqui no GitHub para dar uma olhada mais a fundo. Pelo visto, ele é implementado em TypeScript. E aí eu tava dando uma olhadinha aqui, porque a primeira coisa que eu vejo num negócio desses é o package.json, né? E só tem uma dev dependency, que é só para formatar o código. Então parece ser relativamente enxuto o projeto. Isso me agradou bastante, porque isso também questão de segurança. Quanto menos coisa tiver, menor a chance de ter alguma coisa ali que tá, né? E eles mesmos dizem que ele é lightweight, né? Ele é um wrapperzinho pequeno em torno de você fazer essas operações com os modelos. Então, vou dar uma explorada mais a fundo. Se eu conseguir auditar o código todo, de repente eu crio coragem e rodo no Mac aqui. Isso eles têm que fazer muito direito. Não tem uma segunda chance num negócio desse, né? Se fizer bobagem, eles sabem que se queimam feio, que a confiança vai embora. Especialmente para quem desenvolve, que depende muito da confiança nas ferramentas, e para trabalho sensível, trabalho confidencial. Então, eu suponho que tá demorado para sair até agora, porque tava fazendo direito. O fato dele usar API e ser open source é bom porque o que eu posso fazer? O Cloudflare, ele tem um proxy que você pode fazer para as APIs da OpenAI, e um dos recursos desse proxy é auditoria. Você pode ter logs de tudo que foi enviado e recebido. Então eu posso, por exemplo, configurar para ele usar um proxy desses com a minha API da OpenAI, e aí eu não preciso ter aquele medo de, será que ele está mandando alguma informação que não devia? Eu posso ir lá nos logs depois e olhar. E aqui, mandou esse arquivo aqui que não era pra mandar. Tá errado isso aqui, né? E aí, dessa forma, fazer essa auditoria e ver, não, realmente ele só tá enviando o necessário pra responder o que foi pedido, ou, tá mandando coisa que não era pra mandar. E com isso, ir criando confiança aos poucos. A OpenAI já tinha um Codex, não tinha? Que era o do Copilot, do GitHub, que aí eles descontinuaram. Não tem uma história assim? Sim, teve um lance assim. Que é agora, que era até um modelo à parte, não era, entre aspas, o ChatGPT, o 4 ou 3 ou whatever, era um outro modelo. Aí eles descontinuaram e agora tá usando o GPT mesmo para fazer as coisas, né? API direta. Acho que até era uma API diferente, endpoint diferente para você usar. Sim, eu lembro que eram uns endpoints que era tipo pra você criar o Copilot, assim, era basicamente, tá aqui o código, me devolve sugestões, era tipo isso. E aí agora eles reutilizaram o nome, o que assim, Apple também já reutilizou vários nomes, né?
tudo bem bem. comum, né? Mas fica um pouco confuso, sim. Eu confesso que quando eu vi o vídeo eu pensei, mas não tinha já um negócio assim? E daí eu entendi que eles tinham reutilizado, porque eu já tinha visto também esse mesmo lance que você falou. E pelo que eu vi também, ele seleciona o modelo que vai usar de acordo com o que tem que fazer. Tem uma parada assim, né? Que eles mostraram lá que ele pode usar o O3, dependendo do que for e tal. E aí no exemplo final que eles dão, o cara manda um screenshot do photobooth como input e o negócio cria lá, e aí eu acho que usou outro modelo. Enfim, é bem interessante ver essa combinação de modelos e inputs para fazer um trabalho para você. Você estava falando da telemetria que dá para fazer lá pelo Cloudflare. Todo evento, todo vídeo, né, que a OpenAI faz anunciando essas novidades que não tem a ver com API, desenvolvimento, etc. Eles também têm lá no painel deles o caminho que os dados fazem, o que acontece com cada um dos dados, quanto tempo leva, vai fazendo handoff de um para o outro. Você consegue ver também, acompanhar esse processo. Então acho que dos dois lados dá para acompanhar isso aí. Então não tem, quer dizer, teria como, né, mas teoricamente não tem muito onde esconder se for fazer uma bobagem assim, então... Eu falei do proxy porque aí você tá envolvendo um terceiro neutro, né? Uhum. Que, tipo, no log da OpenAI, se eles quiserem esconder alguma coisa, eles escondem, sim. né? E eu ainda não confio na OpenAI a ponto de achar que não pode sumir alguma coisa do log, não intencionalmente, mas bugou ali, não apareceu. Então eu preferiria envolver um terceiro neutro ou local mesmo aqui, né? Como é um projeto que parte da sua máquina, bota ali um negocinho, já deve até ter um negocinho ali que loga no terminal ali tudo que está sendo mandado, e aí assumindo que isso esteja funcionando, também você já tem ali uma auditoria de tudo que está acontecendo. E tem também o lance de ele não roda comandos por padrão sem você autorizar, né? Aí você pode, se você quiser, né, habilitar o YOLO Mode, né? Eles não chamam assim, né? Mas enfim, você pode falar, não precisa confirmar, só faz aí, né? Mas a configuração padrão, ela é conservadora, assim, nesse aspecto. O YOLO Mode do cursor eu dei risada também. Você habilita se quiser, mas se eu fosse você, eu não faria isso. Só faltou falar isso, especialmente você que não tem ideia do que está fazendo. Pra instalar dependência, essas coisas todas, nem ideia mesmo. E você falou do Bug Bounty recentemente até, o OpenAI aumentou o Bug Bounty, estruturou um pouco melhor. Dá pra você dar uma fuçada talvez, porque talvez dê pra tirar uns troquinhos ali, né? Pelo menos fazer ele próprio se pagar. Bug Bounty por Bug Bounty, né? Em que cenário eu usaria essa ferramenta no terminal? Assumindo que eu tenho minha IDE, tô aqui, né, o meu super editor de texto, e eu não tô desenvolvendo, né, no terminal. Por que eu vou chegar para ele, pega essa função aqui e, né, dá uma mexida nela, pega essa parte aqui, escreve aqui, né, uns testes para serem feitos. Não parece que isso deveria ser integrado mais ao ambiente de desenvolvimento? Mas o meu ambiente de desenvolvimento envolve o terminal, aí é que tá. Assim, se o negócio da Apple lá no Xcode for bacana, eu vou preferir usar aquilo do que usar isso, né? Mas enquanto não tem aquilo e quando tiver, provavelmente não vai ser muito bom pelo histórico, né, das coisas, né? Eu acho mais interessante, assim como eu uso o Git no terminal, eu prefiro usar esse tipo de coisa no terminal, porque daí eu também não fico preso a uma ideia específica para interagir, aí eu posso interagir com isso, seja num projeto de Xcode, seja num projeto de web, né, que aí eu uso ferramentas diferentes, mas pelo menos o agente eu posso usar no terminal. E também porque muitos desses projetos, principalmente projeto open source que você baixa e quer brincar com ele, você acaba tendo muito setup que você faz no terminal. Então, essa ferramenta poderia ajudar com isso também, que foi o exemplo que eu dei de como que eu rodo isso aqui, me fala, né? Geralmente tem no README e nunca funciona o que diz no README. Então, você pede pro negócio, faz aí, faz funcionar. Eu tive alguma dificuldade de entender esse fluxo, porque eu vejo a galera de vibe coding e o negócio nunca funciona. Eu nunca vi um especialista, né, chega a falar, isso aqui é legal, isso aqui funciona. O que eu vejo é o leigo que se encanta porque tem uma API que está sendo consumida e jogada no HTML. Um texto sendo exportado e jogado no HTML. Aí vem a fotinho, parece bonito. Mas quando tem um sistema, né, mais parrudo, mais complexo, essas IAs tendem a falhar miseravelmente. Quando você tem que mandar ali uma funçãozinha. Ele manda uma funçãozinha, aí ok. Mas quando aumenta a complexidade,
fica meio esquisito. E eu entendo como uma ferramenta de terminal para eu chegar e falar, pô, né, dá uma capacidade a mais no meu terminal e falar, olha, me diz aqui que eu preciso para rodar o que está nessa pasta. Pô, mexe aqui nesses arquivos que estão nessa pasta, faz uma manipulação aqui para mim, né, eu poder conectar, digamos assim, o GPT no meu terminal para ele executar algumas funções. Mas eu acabo vendo mais como o GPT no terminal do que uma ferramenta para desenvolvedor. Não sei se eu consegui me fazer explicar. Acho que tá mais pro terminal do que para desenvolvimento. Deve ter uma parcela importante do pessoal que vai ajudar a fazer a OpenAI colar na estrutura de desenvolvimento que usa o terminal. Não é à toa que saiu do Claude, logo depois saiu da OpenAI. Se você conseguir emplacar para esse público que deve ser responsável por uma parte interessante de desenvolvimento de sistemas, de projetos, que fala assim, putz, agora vamos tirar por aqui porque eu tô usando isso e tá funcionando. O Vibe Coding lá, quem fez esse nome foi o Andrei Karpathy, que é um dos cofundadores da OpenAI. Ele fez, acho que um post no blog dele, mas tipo, eu tenho ideia aqui, eu jogo lá, peço pra IA fazer, ela me faz o código, eu boto aqui, se roda, eu ajusto rapidinho e pronto. É tipo o Rambo, que tem a ideia de fazer aplicativo, dá 3 dias, tá com o app pronto. É isso, só que em 20 minutos. Com o lance de que não é assim, faz aí pra mim, ela fez, exporta, tá funcionando 100%. Mas é a diferença entre, sei lá, fazer uma torta de limão. Você plantar o limão, comprar a terra, comprar o vaso, comprar semente, esperar crescer, fazer a torta, que é como o desenvolvimento do zero, versus você já pedir pra IA de trazer o limão bonitinho, os ingredientes, só juntar e fazer. Foi péssima analogia, mas deu pra entender aqui que eu vou não começar do zero, começa do 30, do 40, do 10, do 15, do 20. Então acho que é mais nesse lance, mas o lance de você falar, escuta IA, faz pra mim, que foi o que eu tentei fazer aí. Deu errado, né? Vai chegar, vai levar 3 anos, mas tá a caminho. Nesse momento é só o adianto de quem já sabe o que está fazendo, não quer ter o trabalho de escrever tudo do zero que daria pra fazer dormindo. Então, ao invés de ter esse trampo, perder o tempo fazendo isso, pede pra IA fazer, pega daí e corre. Vai chegar, isso aí não tem dúvida. E não é uma questão de reclamar o que a gente tem hoje. Entendeu as limitações que a gente tem hoje, mas o que me pega muitas das vezes é que a galera vende como se fosse a 8ª maravilha do mundo e não é. É muito bom para quem tá começando. Por exemplo, Mendes, tem um amigo, ele gastou 1 hora para fazer uma imagem. Ele tava contente fazendo essa imagem 1 hora, porque ele falou que levaria dias. Se fosse comigo, em 5 minutos eu já me daria por satisfeito e sairia dali vibrando, falando, caraca, isso aqui é maravilhoso e tal. Porque eu sou um ignorante na questão gráfica. Mas essa pessoa que entende, ficou 1 hora lá burilando a imagem, ficou falando de coisas que eu nem tinha reparado. Não, porque o reflexo, porque isso, a angulação, não sei o quê. Entre aspas, colocando uma série de defeitos, até que ele desistiu. Então, tem um espaço entre o leigo olhando e o espaço de uma pessoa, pô, isso aqui tá legal, pô, faria assim, faria um pouquinho diferente. É que código é mais complicado, né? Se não funcionar, Depende o app não funciona. Né? Depende pra quem, né? Não, o que eu digo é o seguinte, a imagem, como é que você consome a imagem? Você olha, acabou, né? O código, como você consome o código? Você usa o sistema, ele pode não funcionar, né? Então, se transpuser o bug do código pra imagem, não alinhou a textura do fundo, dane-se, né? Ainda assim ela cumpriu o propósito de ilustrar alguma coisa. Se o objetivo, o ponto da imagem não for o que deu errado, o que tá lá no fundo, a árvore tá torta, tanto faz, né? Mas no código não tem isso, né? Se a árvore lá do fundo estiver torta, ainda assim o endereço é muito cumprido no cadastro do check-in do voo, não apareceu a mensagem pro Rambo, ele precisou achar no diagnóstico qual foi o problema, né? A proporção do que pode dar errado na imagem de código, são planetas de distância de um pro outro. Eu tenho uma história de vibe coding, sabia? Porque eu contei isso pro Marcos, que inclusive gerou um resumo do Apple Intelligence maravilhoso, que eu falei, pô, eu cheguei de viagem com um pepino no colo. Porque não foi isso que eu falei, mas foi isso que o Apple Intelligence resumiu, né? Volta da viagem com um pepino no colo. O quê?
É que assim, a Apple mexeu no macOS 15.4 lá e quebrou todos os apps que integravam com o Now Playing do sistema pra mostrar lá o que tá reproduzindo no Apple Music, no Spotify, no Safari, etc. E o AirBuddy Beta tem esse recurso. E aí isso foi uma surpresa, eu voltei de férias, abri o front lá de suporte e tinha 50 e-mails lá. Tá quebrado aqui no 15.4. Você já sabia? Você já deve estar sabendo, mas não custa avisar, né? É como eu reportaria. Você tá bem? Você tá vivo? Então rolou isso. Mas aí, basicamente, pra resumir a história toda aqui, o que eu tive que fazer foi pegar o negócio que acontecia no processo principal lá do AirBuddy e mover pra outro processo. Basicamente o mesmo código, resumidamente. Só que isso envolvia um monte de trabalho meio manual, meio chato, repetitivo, e eu tava sem óculos, chateado que eu tava sem o meu óculos, porque eu perdi na viagem, contei aqui no episódio, no podcast Secreto Não Secreto, e também pros mais detensos. E aí eu tava meio com preguiça. ChatGPT, olha só, eu tenho esse negócio aqui, que agora é assim, e ele tem que ser assado. Aí tem que fazer isso aqui com todas essas classes aqui. Você pode fazer pra mim? Pum! Uns 3 minutos, porque era bastante coisa. Cuspiu lá, copiei, colei no Xcode, rodei, funcionou. Beleza. Assim, não foi tão rápido. Eu tive que fazer um pouco de grude das coisas que não era o ChatGPT que ia fazer. Mas assim, a parte chata eu pedi pra ele fazer e ele fez. Então foi um pouquinho de vibe code. Eu teria feito manualmente se eu tivesse de óculos, não tivesse com um pouquinho de jet lag, talvez, me afetando ainda. Mas como eu tava com preguiça e tava sem meus óculos, eu falei pro ChatGPT, faz aí pra mim, por favor. E ele fez e me ajudou, me adiantou, sei lá, no mínimo uns 40 minutos de trabalho de ficar digitando um monte de código repetitivo. Então, pra isso, o vibe coding funciona perfeito. Isso é quase categoria, assim, uma calculadora de sintaxe e de gramática. Ele é perfeito pra fazer exatamente isso. Você deu instrução, deu todo o material e fala ajusta desse jeito aqui. Só costuma as GPUs um pouquinho de água ali, mas é pra isso que ele serve, no fim das contas. Eu não tenho carro. Tô compensando. Escovei o dente e fechei. Fiz uma viagem até o Japão de avião, né? Que quem sou eu pra falar de carbono, né? Mas enfim. E parece que o CVE vai fechar, Rambo, é isso? Aquele monitoramento do cadastro das vulnerabilidades acabou a grana e vai desaparecer, isso? Trump falou lá, não vai dar grana pra esses caras, não. Tem certas siglas que a gente não associa, né? E o responsável é a CISA, né? Sei lá como é que a gente fala isso em português e inglês, que é a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, Cyber Security Infrastructure Security Agency. É a CISA que fundava, né, dava dinheiro pro Mitre, né? Então, um monte de... a CISA dava dinheiro pro Mitre pra manter o CVE. Então, é isso, gente. Fácil de entender. Então, mas assim, vamos lá. CVE é o númerozinho lá que cada vulnerabilidade ganha um númerozinho. CVE não é propriedade de ninguém, desse Mitre ou da CISA ou de nenhuma entidade. É uma coisa global que é um consórcio, como se fosse um consórcio entre a galera de tecnologia que pega esses números. Mas aí esse Mitre mantém há muito tempo essa Common Vulnerabilities and Exposures Database, CVE, que fica lá no site que você entra, você pode consultar. Então, é o banco de dados, é o dicionário mais comum desses CVEs que você pode navegar e que tem... Se saiu o CVE, se foi publicado, você tem certeza que ele vai estar nesse banco de dados. Existem outros, mas não são tão bem cuidados como esse. E aí o que aconteceu? Ia terminar lá o contrato da grana da CISA, dessa entidade governamental, que ajudava a manter esse banco de dados funcionando, e falaram lá, vai acabar aqui e é isso. Tchau, não vai mais ter dinheiro, valeu, falou, foi bom enquanto durou, e é isso. E aí o Mitre lá, que mantém esse banco de dados, falou, galera, vai acabar a grana aqui e a partir de amanhã, e esse amanhã seria hoje, quarta-feira, que estamos gravando, 16 de abril, não vai mais ser publicado CVE novo, vai continuar no ar aqui o que já tem por um tempo, então façam o que vocês quiserem com isso, mas tchau, é isso. E aí, enfim, foi uma loucura, porque todo mundo... O quê? Né? E, porque realmente, por mais que não seja... só existe esse banco de dados, ele é o
canônico. E aí eu digo assim, e eu comentei isso acho que lá com o pessoal do 95Mac, me irrita tantos aspectos do meu trabalho serem ligados aos Estados Unidos. Porque, tipo, por quê, sabe? Por que isso precisa ser uma coisa que depende de ser financiado pelo governo dos Estados Unidos? Nada a ver, porque é uma parada global, então, né? E aí, logo depois saiu a notícia que criaram a CVE Foundation, que era justamente para manter um banco de dados em funcionamento, independente de qualquer financiamento governamental e tudo mais. Porém, logo depois disso, mudou lá o negócio e falou, não, beleza, vai voltar o dinheiro aqui e é isso. Valeu, galera, desculpa aí o transtorno e vamos pra próxima. Mas vai voltar só por um aninho, né? Ó, falou, já que vocês pelo estão menos chiando mais aí, um ano. Toma aí um ano, depois a gente, né, vê o que acontece. Que eu até falei, provavelmente eles viram a comunidade hacker muito irritada com isso e ficaram com medo, né? O governo aí, não irrita os hackers aí que dá ruim isso aí, né? O 4chan que o diga, né? Então, eu acho que pode ter sido um pouco disso. Ó, a galera tá bem irritada, vamos deixar mais um ano aí, que daí, de repente, nesse um ano, essa nova fundação CVE Foundation cresce, se desenvolve e substitui o Mitre como o banco de dados canônico e a nova casa do CVE para o mundo inteiro, sem depender de financiamento governamental. Na verdade, as empresas de tecnologia que deveriam financiar isso, né? Apple, Google, Microsoft, OpenAI, todo mundo deveria colocar uma graninha nisso. Aliás, um update em tempo real, tava olhando aqui o Bug Bounty da OpenAI, eu fiquei um pouquinho desanimado, mas eu preciso ver mais a fundo. Mas assim, average payout, $430. É pouquinho, Mesmo o pagamento máximo foi de 5 mil para 10 mil. Não é pouco, mas ainda assim, comparado com 2 milhões... Pô, a Apple me pagou 7.500 por um default read no terminal. Então. Né? Exato, eles estão pra trás mesmo. Né? É porque o pessoal adora reclamar do Bug Bounty da Apple, mas assim, em termos de pagamento de grana, eu comparando com qualquer outro que eu já vi, né, tudo bem que pra mim é, entre aspas, fácil, porque é o que eu domino, né, então é muito mais fácil eu achar uma parada nas coisas da Apple do que na OpenAI, por exemplo. Sim. Mas assim, em termos de documentação, eu gostei que tá tudo muito bem documentado e eles deixam bem claro o que faz parte, o que não faz parte, né, por exemplo, você fazer o modelo falar uma coisa feia não faz parte, né, obviamente, porque não é esse tipo de bug, é outro tipo de bug, né? Mas eu vou dar uma olhadinha, de repente eu dou uma explorada, não pela grana, mas pela diversão da coisa. Boa. Mas é isso então, pelo menos por mais um ano temos o banco de dados CVE garantido, aí vamos ver se daqui um ano vai ter a mesma novela de novo ou não. Você falou uma coisa, Rambo, que eu tenho pensado nos últimos meses. Você falou, pô, caramba, né? Por que isso aqui tem que ser custeado pelos Estados Unidos, de uso? E acaba que a gente está muito dependente, né? Guardando as devidas proporções. Mas imagina se o governo americano diga lá, não, Apple, você só pode fornecer serviços para aqui nos Estados Unidos. E eu tenho, na minha seleção de aplicativos, eu tenho dado preferência hoje para coisas, vou simplificar, né, e colocar o termo open source, mas que não reflete exatamente o que eu quero dizer, mas eu tô mudando assim um pouco a seleção, né? Tem aqueles pontos, precisa ter backup, eu preciso conseguir restaurar aquele backup, né? Porque às vezes tem um backup, mas você não consegue restaurar o backup. Aí, né? Aquela coisa que é óbvia, mas não é óbvia, né? Que os dados tem que ser da pessoa, né? Não tem que ser do aplicativo, nem nada, né? Você ter a possibilidade de extrair, colocar de novo, levar para outros lugares, enfim. E eu tenho... talvez dependência dos Estados Unidos, ou dependência de governos, talvez seja a melhor palavra, que é uma coisa que eu estou considerando na seleção de aplicativos. Eu ainda não consigo formular bem o termo, mas é uma coisa que hoje eu estou me sentindo mais exposto do que em outros momentos. Não, e quando é só, entre aspas, só isso, tudo bem, né? Mas e eu que a minha renda é toda em dólar e vem a maior parte dos Estados Unidos, né? Aí daqui a pouco a pessoa lá acorda de mau humor e bloqueia esse Brasil aí, não gostei, né? Sanções, não faz mais negócio com o Brasil. Aí o Payoneer me manda um e-mail, a gente não pode mais mandar dinheiro pro Brasil, desculpa. E aí? O que eu faço? Vou morar embaixo da ponte. Pra ser justo, como eles já fizeram, né?
O Payoneer, digo. Ah, não, mas mas daí Foi outras outro questões. caso, mas você me fala Payoneer, me até arrepio os pelos da Mas nuca isso, de não raiva. podemos mandar dinheiro, mas foi antes de ter dinheiro, então tudo É. bem. O problema é você ter $20 mil e falar, não, a gente não pode mandar os seus $20 mil pro Brasil, manda pra outro... Quer mandar pra Rússia, a gente manda. Quer mandar pra Ucrânia, a gente manda. Manda pra Brasil? Não, Brasil não pode. Manda pro Japão que eu vou lá pegar. Pode ser uma alternativa, mas daí não pode fazer conexão nos Estados Unidos, né? Tem um outro país aí que tá falando assim, escuta, a gente sabe que vocês não gostam muito da gente, mas a gente é mais confiável, vocês não querem conversar um pouquinho mais? E tá funcionando. Então, Pois é. o reflexo vai ser isso, o mundo inteiro fala, cara, vamos pensar num plano B, vamos conversar aqui, vamos facilitar entre nós, deixa o que é pra lá. Vai ser é exatamente essa reflexão que você tá fazendo com as empresas e o mundo vai fazer e fala, então... Eu vi umas então fica aí. discussões bem sérias, assim, do pessoal falando, por exemplo, sobre conferências. Porque a galera não tá indo nas conferências nos Estados Unidos com medo de ser preso quando chega lá, porque sim. Porque tem uma tatuagem, sei lá. E deportado pra outro país, então. Então a galera não tá querendo ir, aí o pessoal tá... Quem sabe a gente começa a fazer as conferências em outro lugar, né? Por que tem que ser tudo aqui, né? Faz na Europa, faz, sei lá... Faz no Brasil, faz conferência no Brasil. Enfim, o pessoal tá começando a considerar isso. Eu vi até uma galera grande comentando por que a Apple não faz a WWDC cada ano num país diferente, sei lá. Óbvio que eles nunca vão fazer isso, mas enfim, né? Aquela parte presencial fake da WWDC, faz em outro país todo ano, que nem Olimpíadas, cada edição é num país diferente. Dá o play do evento em um país diferente cada vez. Exatamente. E vai ter OutConf esse ano? Não tô sabendo. Que é aquela conferência alternativa que rola junto da WWDC e que ganhou destaque nos últimos anos porque a WWDC morreu por virar um evento, um não vento, né? Mas seria um bom termômetro, seria isso, né? Que eu escuto mesmo o pessoal de desenvolvimento falar de nem pensar em ir pros... O pessoal do ATP tava comentando, né, que tá vendo cada vez, assim, sei lá, o Vitite. Não vai, porque pra quê, né? O pessoal de fora fala, passar por essa humilhação não precisa não, né? Então, a OutConf pode ser um termômetro que a Apple não vai falar, né? A gente teve 300 pessoas confirmadas que não vieram, a gente não conseguiu falar com elas até agora, né? Mas os eventos paralelos, que reportam o número de presentes, que tem, né, geralmente speakers de fora, acho que esses vale a pena ficar de olho pra ver o que acontece. Olha, a OutConf eu acho que morreu, porque eu abri aqui a conta Eita. deles no Twitter, e o último post é de 2021, e o site outconf.com você abre da 403. Então, Vixe. acho que morreu há uns 3 anos já. Poxa. É que faz sentido, porque pandemia. não vai mais quase ninguém, né? Nessa modalidade nova. E o que eles faziam muito, que dava certo, é que muita gente não conseguia o ticket pra WWDC, na época que iam 5 mil desenvolvedores. Então iam 10 mil desenvolvedores, 5 mil iam pra WWDC e 5 mil iam pra OutConf. Não era 5 mil, era tipo 5 mil na WWDC e 1.000 na OutConf, que foi o que eu fiz em 2019 quando eu fui, né? E era mó legal. E aí eles faziam geralmente, tipo, tinha o hotel, aí tinha a WWDC do lado, na parte de conferência de um lado do hotel e na parte de conferência do outro lado do hotel era a OutConf. Então você podia transitar entre as duas, né? Pra quem tava na WWDC, era bem legal. Pois é. Eu que nunca participei, saudade disso. Nossa, cara, assim, cada centavo, porque foi cara aquela viagem pra WWDC 2019, porque eu não tinha ticket pra WWDC, mas eu não me arrependo nem um pouquinho, porque foi a última chance de fazer isso e eu fui... Né? E aí eu fui no talk show ao vivo, conheci todo mundo que eu queria conhecer. Cara, nossa, foi assim, muita sorte eu ter decidido naquele ano. Não, esse ano eu vou com ou sem ingresso e é isso. Não falar, deixa pro ano que vem. Ano que vem eu vou. Aí eu estaria arrependido até hoje. Exato, mal sabendo do tsunami. Pois é. Muito bem. O Renato, ele foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou um alô ADT. Ele falou que comprou um iPhone 16 no mercado... tem o mercado amarelo e tem o mercado cinza. Ele comprou no mercado cinza. Mas não habilitou o Apple Intelligence, mesmo após a atualização do iOS 18.4. Ele descobriu que isso é porque o modelo é da China, vem com os 2 chips físicos. Tem alguma forma de instalar o Apple Intelligence sem jailbreak? Ele pegou o iPhone 16 justamente pela IA. Insira aqui aquele meme do Costinha batendo na mão e falando aquela frase célebre, que eu não vou falar. Renato, cara,
desculpa, né, você se deu mal nessa aí, porque... Inclusive, vale ouvir a fonte, que vocês comentaram sobre isso também. Mas o iPhone da China não tem Apple Intelligence. E não tem mais um monte de coisa. E tem um monte de coisa que funciona diferente no modelo chinês do iPhone, independentemente de você estar ou não na China. E, inclusive, existe a possibilidade dos seus dados do iCloud estarem indo para servidores na China, que é uma das políticas que habilita quando o modelo é chinês. Porém, isso eu não tenho certeza se... Aí talvez depende também da conta ou outras coisas, mas eu sei que existem N alavanquinhas dentro do sistema que ele checa lá, chá verde? Sim, então, que eles chamam de Green Tea, o codinome do... Renato, tem um codinome só pro iPhone modelo da China, que é Green Tea, e se você procurar por Green Tea no iOS, você vai achar muitas referências. Ele é checado o tempo todo, seu iPhone tá perguntando, eu sou da China? Sim, então eu vou fazer uma coisa diferente. Então, infelizmente, eu não tenho uma sugestão muito boa pra dar, a não ser vende esse iPhone, se livra desse iPhone e arruma um iPhone modelo brasileiro, até o modelo europeu já tá meio perigoso, porém as questões europeias usam outro mecanismo que não é tão baseado no modelo do aparelho, então é mais seguro. Então, qualquer modelo que não seja de nenhum país da Ásia, porque se você pegar um modelo do Japão ou da Coreia, ele vai sempre fazer barulho quando você tira a foto, porque lá não pode desligar o barulhinho da câmera. E o modelo da China é o pior de todos para comprar, então fica a dica a qualquer pessoa, se você for comprar um iPhone, principalmente no mercado cinza, como disse o Renato, confere se é um modelo chinês. O modelo chinês você identifica pelo código do modelo, que ele até mandou aqui o modelo MY, mas no final vai ter 2 letras / uma letra. Se as 2 letras forem CH, de China, não compre. A não ser que você more na China, aí tudo bem. Agora, se você mora no Brasil ou em qualquer outro lugar, não compre modelo chinês, que ele funciona de um jeito bem diferente, tem várias restrições. Inclusive, em tempo real aqui, eu dei um grep aqui no iOS 18.5 para ver quantas referências tem de lugares que checam se o modelo é Green Tea. E aí só de binários individuais são 95. E dentro deles, alguns têm vários checks. Então deve ter aí pelo menos uns 200 alavanquinhas no iOS que verifica, eu sou da China? Sim ou não? E se sim, faz alguma coisa diferente. Então, infelizmente, as pessoas estão descobrindo isso agora da pior forma possível. Eu acho que muita gente já usava sem saber que tem essas questões. E como agora é um recurso grande que é afetado por isso, aí as pessoas estão percebendo, né? Ih, tá estranho esse iPhone aqui, né? E infelizmente não tem uma solução. Eu imagino que quando a Apple lançar o Apple Intelligence na China, talvez fique disponível, mas daí vai ficar disponível o Apple Intelligence ou o Apple Intelligence da China, né? Então, essa é a questão. Então, a previsão é que em maio seja liberado na China e a parceria que ela tem no resto do mundo com o ChatGPT para Carangueja funcionar lá, complementar, seja com a Alibaba, que tem os modelos Qwen, QWQ, mas tem essa questão, será que a hora que lançar, ligar a chavinha lá, vai ser uma coisa específica chinesa, ou aí sim só vai dar o if China true, liga aí para a também, pá! E aí você vai conseguir usar em português normalmente, com a diferença de que não vai ter suporte a ChatGPT, mas sim ao Qwen. Deve ser o Qwen que vai funcionar do Alibaba. Se você não tá mais no período de troca, né, de devolver e etc, esse iPhone, eu esperaria, maio é logo ali, né, como diria lá o Fernando Vanucci, então espera só mais um pouquinho, ver a hora que liberar, como é que funciona. Se não for como você precisa, aí tenta vender, aí você vai ter o dilema de vender esse iPhone para alguma outra pessoa também que não vai saber no que ela tá se metendo, ou você anuncia, não é recomendação, é uma possibilidade, anuncia como modelo chinês, a pessoa que faz seleção de casa. Eu vou te dar uma dica, Renato, vende assim, iPhone com 2 chips. Pois é, isso que eu ia é uma vantagem, pra muita gente é uma vantagem, né?
iPhone sem tarifa de 100, 200 e 300%. Tem algum outro modelo sem ser o chinês com 2 chips? Acho que não, né? Não, só o chinês. Que era a maneira fácil de reconhecer. E aí dependendo do ponto de vista tem uma desvantagem que aí ele não suporta eSIM. Então se você quiser usar eSIM, você não pode. Então tem essa desvantagem, mas para algumas pessoas, eu sei que no Brasil o pessoal gosta muito de 2 chips. E até eu achava na época que a Apple colocou suporte que aqui no Brasil também teria 2 chips físicos, mas aparentemente o Brasil adotou o eSIM mais rápido do que o esperado e aí acabou nunca tendo por aqui. Mas para alguma pessoa, pode ter alguma, com certeza tem mais de uma pessoa no mercado aí que quer um iPhone com 2 chips e não tá nem aí pro Apple Intelligence. Então o Renato talvez tenha potenciais compradores. Outro feedback ao Lua DT veio do Thiago. Ele pergunta se a gente usa os aplicativos no modo noturno também, ou se só o display. Alguns aplicativos ficam muito massa no estilo futurístico, mas outros ficam uma decepção que só, né, que ardem os olhos, como o Notes, o Fotos e o Reminders. Eu vou te falar que eu uso o Fotos no modo escuro e... Ah não seria no modo claro, tá certo, não, eu uso tudo no escuro. Eu acho que o Thiago quis dizer que ele não gosta do Notes, do Fotos e do Reminders no modo escuro. Foi isso que eu entendi. Foi o que eu entendi também. Ah, então eu tô de boa com Fotos. No Fotos eu não reclamo não, eu uso tudo. O Fotos eu acho ok também. O próprio Reminders, daí eu não sei se... Assim, eu acabei de abrir o Reminders no Mac aqui, em modo escuro, ok. O meu iPhone eu uso o modo automático, que durante o dia ele fica no modo claro e aí à noite, ali pelas 5 da tarde, ele troca pro modo escuro. Mas o Mac é praticamente 100% do tempo em modo escuro. E me incomoda que ainda tem apps hoje em dia que ainda não suportam. No Mac é difícil, mas no iPhone ainda tem muito app. E tem inclusive alguns apps que eu uso muito à noite que não suportam, tipo um app de comida aí, que, né, eu até conheço uma pessoa que trabalha lá, posso cutucar lá o meu amigo, bota um Dark Mode aí pra nós, né? Nossa, sim, né? Seria bom. Pois é. Eu uso tudo em modo escuro, desde o primeiro milionésimo de segundo que ficou disponível, primeiro em aplicativos, depois em sistema inteiro. Se eu tô em algum lugar, eu vejo alguém usando o modo, tipo, Instagram no modo claro, a vontade de falar, escuta, what's wrong with you? Sabe, tem aquele meme, acho que é do The Office, não sei, why are you like this? Não sei, eu acho muito estranho. Então, stop it, get some help. Cada um, é óbvio que eu tô brincando, né? O Reminder, especificamente, eu acho ele feio independente do modo. Acho que é um outro problema. Mas de modo escuro, Notes ficou mais bonitinho ao longo dos anos, mas eu acho muito feio, pra minha percepção, aplicativos no que seria o modo claro. Então, pra mim, só o modo escuro. Depois que você acostuma, fica muito estranho, assim, porque como no Mac eu uso quase o tempo todo no Dark Mode, eu vejo os apps em modo claro, que isso, né? E aí, só que eu sou obrigado a ficar alternando um pouco por conta do AirBuddy e de outros apps meus que precisam funcionar, mas quando eu tenho alguma desculpa, eu forço o Dark Mode no app, o que é bem comum no Mac. Então, o Virtual Buddy, ele é Dark, não tem Light Mode, e o app da WWDC para Mac também, ele é só Dark, porque a Apple... Eu lembro que nos guidelines eles até botavam aplicativos de consumo de mídia ou que ficam muito primariamente em tela cheia para consumo de conteúdo, podem eventualmente se beneficiar de utilizar o modo escuro sempre. E aí eu usei isso como desculpa sempre que eu posso. Não, a Apple falou que pode, então eu forço o Dark Mode, mas no AirBuddy não dá porque se integra muito com o sistema e ia ficar esquisito. Então eu sou obrigado a ficar alternando, mas tudo eu acho esquisito também, principalmente no Mac. No iPhone nem tanto porque eu alterno mais. Agora, tem às vezes alguns apps que não fazem um Dark Mode tão bem feitinho. E um que me incomoda, por exemplo, é um app chamado Chibi Studio. O Dark Mode do Chibi Studio, eu não gosto dele. Tanto é que eu forço ele pra estar sempre em modo claro. Talvez eu não deveria, porque daí ia me incomodar o Dark Mode e eu ia arrumar. É que quando a gente fez o Dark Mode pro Chibi Studio, não existia Dark Mode no sistema ainda. Eu fiz todo um esquema lá, manual, pra criar o Dark Mode do app. E aí quando veio o Dark Mode do sistema, eu misturei os dois e ficou uma coisa meio, mais ou menos assim. E estatisticamente falando, quase ninguém usa o app em Dark Mode, então não justifica gastar muito tempo com isso, mas incomoda, então uma hora eu vou mexer nisso, mas e não é fácil fazer um Dark Mode bacana. Pra app de leitura, eu não gosto quando é um Dark Mode 100%, a tela 100%
preta com texto 100% branco. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu tô lendo ali um texto, uma matéria, coisas geralmente mais compridas. E aí, sei lá, se desvia o olhar do que você tá lendo e olha pra parede assim. Pra mim ficam as listras todas marcadas na retina, tipo o Mark S. no episódio de Severance, assim. Então, eu prefiro quando é um aplicativo de leitura de conteúdo que seja um cinza, né, um fundinho ali, não um preto 100%. Se der para o texto não ser uma coisa muito marcante também, é como se fosse, sei lá, ao invés do texto ser 100% branco, eles branco com 95% de opacidade, ao invés de 100%. Mas são pequenos ajustes, assim. Tem app que faz, tem app que não. Mas quando eu tô lendo, acho que o app do Times fica tudo listrado à vista depois. É ruim, é incômodo. No Safari, no modo leitura, eu uso aquele fundo cinza com a letra não 100% branca, que aí fica mais agradável também. O contraste não também. Tão pesado assim. Pois é. Então sim, a gente usa os apps em modo noturno. Modo futurístico. Exatamente. Muito que bem. Agradecer àqueles que vão lá em gigahertz.fm/feedback e mandam o seu feedback, mandam o seu alô ADT, aos mais detensos que ouvem a edição sem edição e mantêm as portas abertas, ao patrocínio da Sotes Telecom e ao Edu, que mantém essa última pitada para fazer a mágica acontecer. Para falar comigo, sei lá, no seu motor de busca favorito, colocar a Cocatec, que você me acha, ou então no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM. E para falar com os senhores... MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte, área de trabalho. Para a Alura, eu apresento o IA Sob Controle. E nessa semana, na quarta-feira, a gente publicou um episódio que ficou muito bacana sobre os benefícios e os problemas que IA está causando em arte. E foi uma entrevista, uma conversa com o Marcelo Souza, que é um artista 3D, e com a Paula Mastroberti, que é professora de arte, lá de artes visuais, do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ficou um papo muito bacana. Se você nunca ouviu o IA Sob Controle, passa aqui na descrição que vale a pena começar por aí. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Fim de semana passado, no turbilhão das notícias e contradições todas, o negócio da taxa, etc., como o Tim Cook pode usar o fato de que o Trump liga mais para aparências do que para resultados, para benefício da Apple nos próximos anos. O link vai estar na descrição. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e tem um episódio aí do podcast Secreto Não Secreto também, que de repente, talvez, tenha um link aí em algum lugar para vocês saberem tudo sobre a minha viagem pro Japão. Valeu. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Boa Páscoa. Tchau, tchau. Valeu. Falou.